E olha, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Manhã no Ar o Aderson Frota, que é presidente da FEComércio, que vai, da Federação do Comércio aqui do Amazonas, e que vai conversar um pouco com a gente sobre... É uma notícia boa, né? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos que nos assistem no programa Manhã no Ar. Eu quero, antes de entrar diretamente nesse momento que passa o comércio, eu quero retroceder para fazer uma pequena retrospectiva. Nós tivemos 5 anos de crise muito acentuados, de 2014 a 2019. No final de 2019, Emanuel, nós tivemos uma recuperação principalmente no quarto trimestre de 2019. Outubro, novembro, dezembro foram meses realmente de muita recuperação e deixaram realmente os empresários muito eufóricos, muito uma boa otimistas expectativa para 2020, né? Em 2020. Aí começamos o mês de janeiro, que é um mês meio atípico, que é um mês de férias. Depois tem fevereiro, que é o carnaval, que arrefece um pouquinho, porque muita gente viaja e tem outras atividades, viaja para o interior, viaja para outras capitais. Sim. Mas assim mesmo, o mês de janeiro e fevereiro foram muito bons. Criou uma expectativa em relação ao último trimestre do ano. Com mais os 2 meses de 2020, todo mundo achava que 2020 seria um ano espetacular. E aí veio a pandemia. E com a pandemia, a decretação da calamidade pública, e na decretação da calamidade pública, o comércio foi literalmente fechado. Apenas 2 setores permaneceram abertos, o de alimentos e o de medicamentos. Mas, em regra geral, toda a atividade comercial teve cerrado as suas portas. Isso foi um momento de apreensão, um momento de extrema angústia, de dificuldades. O senhor tem ideia de quantos comércios não conseguiram voltar, de quantas empresas ainda não conseguiram reabrir? Nós não temos com precisão essa estatística, mas pelo menos mais de 1000 empresas tiveram grandes dificuldades e com certeza não terminarão esse semestre. Olha, eu vou lhe ser franco, eu estou nas ruas quase todos os dias, ouvi muitos empresários, sobretudo aqueles que precisam pagar aluguel. Apesar da possibilidade de negociação de salários e férias, e os acordos possíveis que o governo e o Congresso flexibilizou, muita gente teve dificuldade para arcar com essas contas também, a gente ouviu muito, mas agora a gente se depara com uma informação que o IBGE traz para a gente aí de um número positivo, de uma possibilidade do comércio varejista ser o primeiro a sair, o primeiro setor do Amazonas a sair de todo esse momento ruim. É isso mesmo? Essas informações do IBGE estão corretas? Corretíssimas. Olha, há uma recuperação sólida do comércio varejista, porque o comércio varejista, a rigor, começou a funcionar a partir do dia 1º de junho. 1º de junho foi quando o governo do estado fez aquele calendário em ciclos, e o primeiro ciclo foi 1º de junho, 15 de junho, 29 de junho e assim decorreu no mês de julho. Mas a retomada do comércio, ela realmente se deu no final do mês de maio para o começo de junho. Por quê? Não foi o maio, não foi tão bom como deveria ser, porque nós perdemos o Dia das Mães. Emanuel, o Dia das Mães é a segunda melhor data do calendário comercial do ano. Só perde para o Natal. O segundo é o Dia das Mães e o terceiro é o Dia das Crianças, que vem agora em outubro. Mas nós tivemos a lamentar a perda do Dia das Mães, porque todas as lojas cujos presentes estavam linkados ao Dia das Mães estão totalmente cerradas as portas. Paradas totalmente. E isso nós lamentamos. É claro, veio o Dia dos Pais agora e nós tivemos um pequeno acréscimo, uma pequena melhoria. Agora sobre o Dia dos Pais, né? A gente chegou a falar aqui de uma expectativa de cerca de uma melhora de 60%. Como é que isso foi na prática? Como é que o Dia dos Pais... O senhor já adiantou para a gente que não é lá, não bomba como o Dia das Mães, mas, afinal de contas, tem sim umas pessoas que lembram dos pais da cidade. Surpreendeu, ajudou, dá para comparar com anos anteriores? Não, ainda não. Ainda não. Ajudou bastante, porque essa retomada, ela está lastrada pelo entusiasmo, pelo otimismo, que tirou o empresariado daquele momento de angústia, porque foram mais de 100 dias de portas fechadas, e o comércio, como você bem disse, a atividade comercial, qualquer empresa, mesmo fechada, ela continua gastando.
Ela paga aluguel, ela paga fornecedores, ela paga a sua folha de pagamento e os encargos decorrentes, ela paga os tributos da qual os governos não abrem mão, ela tem que cumprir. E aí o que acontece? Um fenômeno realmente desgastante. É que o empresário acaba gastando oxigênio, que é o capital de giro. Então, faltando oxigênio, isso asfixia a empresa, dificulta a empresa. E o que é mais difícil e doloroso? É que no momento seguinte que a empresa entra em dificuldades, o que acontece? O desemprego é o próximo passo. E a gente se preocupa. O pequeno empresário, ele convive com seus colaboradores como se fosse um familiar, Sim. como se fosse uma pessoa muito próxima. Ele tem um enredamento emocional muito grande, muito próximo. Então, todos os empresários só demitem, só dispensam colaboradores no último caso. Então, esse foi um momento de grandes preocupações, de grande angústia. Eu recebi muitos telefonemas de empresários me cobrando, me pedindo, olha, tem que agir, nós estamos sufocados, nós estamos passando um momento difícil. E aí, nós integramos o comitê de crise instituído pelo governo do Estado. A gente precisa aproveitar o tempo aqui, ainda tem coisa que eu quero lhe perguntar. Essa entrevista, nós temos um motivo aqui, o IBGE fez uma pesquisa que é referente ao mês de junho, não é isso? Mês de junho. Nós já tivemos aí julho, já estamos quase na metade de agosto. Duas perguntas. A primeira, o comerciante teve que se reinventar. O que mudou no comércio? Se eu pudesse falar isso para a gente rapidinho, o que está nesse contexto aí que permitiu essa retomada? Algo deu muito certo. O senhor pode explicar para a gente, na sua visão? Posso. É o auxílio emergencial? É a mudança no jeito de atendimento? O auxílio emergencial, que algumas autoridades declaram como gasto, ela é um investimento. Não pode ser outra leitura. Ela é um investimento, porque quando a pessoa, na informalidade, pega aquele recurso, ele vai comprar alimentos, ele vai comprar roupas, ele movimenta a economia. E a economia, quando ela se movimenta, ela gera empregos e gera receita para o próprio governo. Então, isso foi fundamental para o comércio? Fundamental. E dos comerciantes? Os comerciantes estavam, naturalmente, todo mundo aflito, todo mundo reprimido, com os portos fechados. Quando a retomada veio, o mês de junho foi um mês atípico, porque a população estava reprimida, estava confinada e você veja, no 1º de junho, quando houve aquela invasão dos centros comerciais da cidade, o centro comercial de Manaus, por exemplo, todo mundo viu aquela aglomeração de pessoas, eu disse, olha, a leitura não é esta, a leitura é exatamente a manifestação de entusiasmo, de alegria da população que se vê voltando a ser reabastecida, atendida nos bens que necessita, nos serviços que necessita. E aí esse momento de euforia não é uma aglomeração pura e simples, é um momento de reconhecimento da população em relação ao papel do comércio. O senhor acha que mudou alguma coisa na forma do comerciante atender o público, na forma do comerciante oferecer os serviços e os produtos? A internet, por exemplo, a gente adotou mais as ferramentas tecnológicas nesse momento, nesse junho? Emanuel, nós estamos nos reinventando, porque nós saímos de um momento de trauma para um momento de descontração que foi este agora. Então, o comércio hoje aderiu a todos os protocolos do governo. Álcool gel, distanciamento, não aglomeração, água e sabão para todo mundo, desinfecção dos ambientes. Mas quero te dizer, o que nós utilizamos muito foi a internet, foi o drive-thru, e foi a delivery, quer dizer, a entrega na casa. Então, houve muito telefonema, houve muito acesso aos meios digitais, e isso está fazendo o comércio mudar um pouco a roupagem, as suas atitudes, se reinventando para atender esse novo momento da economia. Agora, qual a expectativa? Porque a gente está aqui diante, nós estamos falando de junho, como eu falei ainda há pouco, já teve o julho e o agosto que ainda está sendo contabilizado. Qual é a expectativa? Afinal de contas, nós temos uma pandemia que parece estar controlada, ou pelo menos os números, apesar da liberação de toda a flexibilização, ainda se mantém reduzidos. Infelizmente, nós ainda contabilizamos mortes quase todos os dias. Infelizmente, a gente lamenta isso, mas me parece que essa pandemia está controlada de fato na nossa região. O que o comércio espera para os próximos meses, espera para esse próximo fim de ano? Eu vou começar analisando o mês de junho. O mês de junho foi uma eclosão, porque a demanda estava reprimida.
a população não estava sendo abastecida, apenas no item alimento e medicamento. O restante dos bens e o restante dos serviços não estavam à disposição, não estavam funcionando para atender a população. O mês de junho, você viu que o comércio varejista do estado do Amazonas foi o primeiro do Brasil em crescimento. Nós crescemos 35,5% acima de todos os estados e todas as capitais brasileiras. Então, isso é motivo de satisfação, é motivo de até reconhecimento pelo papel que o comércio desempenha junto à população, porque esta matriz econômica do comércio e serviço é a matriz econômica que está à disposição, que serve à população. E esse é um papel que nós não abrimos mão. Agora, quero dizer o seguinte, talvez o mês de julho não repita um crescimento tão explosivo quanto junho. Mas com certeza vai ter um crescimento expressivo e tomara que nós não perdamos a primeira posição no maior crescimento a nível de Brasil. Muito bem. E fim de ano, já existe alguma preparação para o fim de ano, preparação por parte dos lojistas? Já existe essa perspectiva aí em relação? E há expectativa de contratações também nesse contexto? Eu vou começar dizendo o seguinte, o comércio e serviços é o maior empregador do estado do Amazonas. Segundo, o comércio e serviços é o maior contribuinte do ICMS do governo do estado. O comércio e serviço é não só a célula viva de assistência, de prestação de serviços à comunidade, mas veja bem, todo esse momento nós estamos numa metamorfose profunda. Nós estamos mudando os hábitos, mudando a contextura, mudando a cultura de atendimento, mudando nós estamos rompendo com todos os paradigmas que até então eram o caminho. É uma visão muito voltada para o que está acontecendo aqui. Exatamente. Esse planejamento lá para frente está... Olha, houve uma demanda, você veja, há 5 anos atrás, o maior volume de pagamento era feito com dinheiro. Hoje, quase 80% dos pagamentos feitos no comércio é feito com cartão de crédito e cartão de débito. E no futuro, nem haverá cartão. No futuro, nós vamos ter tudo através do celular. Essa pandemia intensificou isso, né? Até porque os contágios não podem mais acontecer. Sim. Então, tudo isso é diferente, tudo isso é um mundo novo. O dinheiro pode ser até um vetor de transmissão, né? Eu preciso te pedir desculpa, a gente não tem mais tempo para continuar a conversa aqui. Senhoras e senhores, nossos telespectadores, eu estou conversando com o Aderson Frota, ele que é presidente da FEComércio, falando para a gente desse momento bom do nosso comércio, que pode ser o primeiro setor da economia amazonense a superar essa pandemia. Muito obrigado pela sua presença com a gente. Mano, muito obrigado, Adriane, muito obrigado. Quero agradecer a crítica, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da nossa atividade, mas, acima de tudo, temos o orgulho de dizer que a nossa atividade é a atividade que está mostrando pujança em termos de economia, que está realmente voltando ao seu papel de servir a população.